Boa noite, conseguem todos ouvir-me bem? Que bom. Então, hoje nós vamos continuar a nossa série de palestras do livro Caminho, Verdade e Vida, livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Todas as palestras ficam gravadas no YouTube. Caso vocês queiram rever ou ver as palestras anteriores, elas estão todas disponíveis no canal do YouTube do Unidos para o Bem. Bom, essa aqui é uma pequena agenda dos tópicos que nós vamos abordar do capítulo Trabalho. Então, vamos falar um pouco do dia a dia, oportunidades, um grande atributo divino relacionado ao trabalho e, por fim, uma reflexão para todos nós. Bom, primeiro falando qual o versículo que inspira o comentário do Emmanuel. É um versículo do Evangelho de João que diz o seguinte: e Jesus lhe responde: meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Emmanuel começa abordando o capítulo, falando sobre algo muito comum que todos nós fazemos no dia a dia. Todos nós espíritos aqui encarnados na Terra e até espíritos já num grau de elevação não tão elevado, ou seja, 99% das pessoas aqui da Terra. O que nós costumamos fazer muito relacionado ao trabalho é reclamar. A gente reclama por coisas muito pequenas do trabalho. Às vezes a gente até reclama para puxar assunto do trabalho. É uma coisa muito comum a gente fazer no nosso dia a dia. E Emmanuel comenta sobre essas queixas. Muitas vezes a gente se queixa sobre alguns aspectos do trabalho justamente procurando coisas melhores. A gente reclama porque a gente gostaria que as coisas fossem diferentes, ou a gente reclama por causa que a gente gostaria de fazer uma tarefa diferente. Uma coisa também muito comum é a gente reclamar do nosso trabalho atual porque a gente almeja um trabalho mais elevado. Tarefas mais nobres, tarefas que exigem um outro tipo de habilidade. E Emmanuel fala que não tem problema algum a gente almejar céus mais elevados, almejar oportunidades de trabalho mais bacanas para nós, que vão nos fazer mais realizados profissionalmente ou mentalmente. Não tem problema nenhum a gente almejar essas coisas. O que é muito comum é a gente usar a reclamação como disfarce. Disfarce para preguiça. Muitas vezes a gente usa a reclamação para não querer fazer nada. A gente se queixa ou reclama, dá desculpa sobre alguma coisa por causa que a gente está com preguiça. Porque a gente não quer fazer aquela coisa que a gente acha chata. Não, isso aqui, não estou com paciência para fazer isso hoje. Acho que todos nós já fizemos isso alguma vez. Em alguma hora na vida a gente deve ter feito isso. E um trecho que Emmanuel fala sobre essa questão é das oportunidades que são mortas pela preguiça. Oportunidades que a gente fala de trabalho, de ter uma profissão melhor, uma oportunidade acadêmica. Não, outro tipo de oportunidade. Emmanuel comenta: de modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça, da preguiça inconsciente. É o desejo ingênuo de conservar o que é inútil e ruinoso. E por que isso é péssimo para nós? Qual é o tipo de oportunidade que a gente perde com a preguiça? Não é uma oportunidade material. Não é a oportunidade de ganhar dinheiro. Não é a oportunidade do emprego dos sonhos. É uma coisa tão valiosa quanto, se não mais. É a oportunidade de crescimento. Porque o trabalho, de modo geral, o trabalho profissional, o trabalho na caridade, o trabalho que a gente faz aqui na casa espírita, ou na campanha de caridade que a gente faz, ou no serviço que a gente faz para a nossa comunidade, todos eles são edificadores de virtudes. E toda vez que a gente usa a preguiça disfarçada de reclamação para não querer fazer nada, a gente está matando nossa oportunidade de crescer como pessoa. E se a gente não cresce como pessoa,
a gente também não cresce como profissional também. Por causa que o trabalho não precisa da gente. Tem 8 bilhões de pessoas na Terra. Teve uma vez que até o Allan Kardec perguntou para os espíritos, na época que ele fazia codificação, que se ele não quisesse aceitar a tarefa, o que aconteceu com o espiritismo? Aí o espírito de verdade falou assim, nada, a gente arranja outra pessoa para ficar no seu lugar. Por causa que Deus não coloca o peso das suas obras nos ombros das pessoas frágeis. A gente achar que o trabalho precisa da gente é algo muito prepotente. Nós podemos ser habilidosos no nosso ofício, mas nós não somos insubstituíveis na tarefa. Somos únicos como indivíduos, mas nós não somos insubstituíveis para fazer um trabalho que vai fazer bem para a gente. A oportunidade de serviço é justamente como se a gente estivesse erguendo uma catedral. São Francisco de Assis fez um ótimo exemplo disso, que ele construiu a igreja de São Damião com as mãos. Quando ele ouviu o crucifixo falar com ele, o crucifixo falou assim, Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, porque como vês está aos pedaços. E naquela época São Damião era realmente uma igreja em ruínas. Mas Jesus não estava falando com Francisco sobre a igreja física que estava desmoronando. Ele estava falando do coração do Francisco, que estava sofrendo com uma enorme tristeza naquela época. A catedral que a gente ergue no nosso trabalho são os pilares da virtude no nosso coração. E quantas vezes o trabalho, as questões do dia a dia já nos ensinaram lições tão únicas? Acho que todo mundo aqui, pelo menos uma vez, teve que ser muito paciente com alguma coisa ou com alguém. Ou teve que ser paciente para esperar que o momento certo de falar, de agir. Muitas vezes lições de humildade, lições de felicidade. Com os nossos colegas do trabalho, com as pessoas da nossa casa, nossos amigos. Todas as oportunidades que o trabalho nos dá são esse tipo de crescimento. São esses os pilares da virtude que nós edificamos no trabalho. E nessa mensagem, Emmanuel comenta, ressaltando um ponto da passagem que Jesus fala com os apóstolos, sobre a questão do atributo divino do trabalho. Para que saibamos honrar nossos esforços, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria. Jesus, naquela época, eleva o trabalho numa forma de atributo divino, como uma dádiva divina, como algo que a maior divindade realiza todos os dias incansavelmente. Porque Deus, o Criador de tudo, se empenha no trabalho. Na verdade, Deus executa dos trabalhos o mais importante de todos. O divino pensamento de Deus é a força mantenedora de todo o universo. E o que é mais irônico é que Deus age no seu trabalho mais importante para manter a vida aqui no planeta Terra e também de todo o universo, mas é o trabalhador mais silencioso de todos. É o tipo de trabalhador que está tão ocupado com a tarefa que não tem tempo para se vangloriar pelo que ele faz. E Deus de verdade não exige nada da gente. O que Jesus veio fazer aqui na Terra é executar a tarefa de trazer nós de volta para o Pai. Essa é a missão do Evangelho, de reformar os nossos corações. Então, Jesus mostrando nessa passagem
que ele e o Pai trabalham, é mostrando que o serviço, o empenho, o labor, ele não cessa quando nós atingimos os patamares mais elevados. Nós não nos tornamos espíritos puros para ficarmos ociosos, para ficarmos curtindo preguiça, como a gente fala. Em uma das passagens que a gente estudou aqui no grupo de estudos da casa, no livro, se eu não me engano, Obreiros da Vida Eterna, tem um orientador no mundo espiritual do nosso lar, que fala assim: eu não consigo progredir e ver as outras pessoas sofrendo nas colônias do umbral. Outro exemplo muito bom é quando uma mensagem psicografada falando sobre o desencarne de Simão Pedro, que Jesus oferece ao Pedro o descanso necessário depois de desencarnar. Depois disso o mestre sai e fala: mestre, onde é que você está indo? Ele apontou para um canto muito escuro, fala assim: eu estou voltando para a terra, por causa que eu não vou terminar de trabalhar até enxugar o último pranto dos espíritos na terra. E Pedro ficou muito comovido, por causa que a maior majestade de amor, de elevação espiritual, de virtude, não cansava de trabalhar, não se dava por satisfeito, por cansado, porque sabia que existia uma obra que Deus pediu para ele realizar, algo que faria as outras pessoas felizes, mas muito além de fazer as outras pessoas felizes, o trabalho nos faz feliz. Quando nós executamos algo, nós nos sentimos realizados, às vezes cansados, é normal a gente ficar bem cansado, fatigado mentalmente ou fisicamente, mas na hora que a gente sabe que a gente fez o nosso melhor, a gente fica: valeu a pena. Uma importante reflexão para nós é sobre... Bom, deixa eu passar para o próximo slide que vai ficar mais fácil de explicar. Em outra mensagem de Emmanuel, um livro similar a esse que nós estamos estudando, o livro Coragem, também psicografado por Chico Xavier, tem um capítulo chamado Trabalho Sempre, que Emmanuel exemplifica muitas vezes o que o trabalho pode fazer por nós, de forma mais exemplificada, de uma forma mais prática. Eu vou ler pequenos trechos aqui, porque, não vou ficar lendo, porque senão seria muito chato. E depois, se vocês quiserem, vocês podem ler o texto inteiro, porque vale muito a pena. O trabalho será sempre o pródigo da vida, criando reconforto e progresso, alegria e renovação. Se a dificuldade te visita, elege nele o apoio que te escolhes e surpreenderás para logo a precisa libertação. Tudo que o homem possui de útil e belo, grande e sublime, deve ao trabalho, como se ele lhe engrandece a presença do mundo. Haja, pois, o que houveres, amplifique os obstáculos, agigantem-se problemas, intensifiquem-se lutas ou se agravem provações. Trabalha sempre no bem de todos, porque trabalhando na seara do bem, podemos conservar a certeza que Deus te sustentará. Muitas vezes o trabalho ocupa nossa mente com tarefas mais edificantes para proteger a gente. Tem aquele ditado: cabeça vazia é a oficina do diabo. É a melhor forma de explicar isso. Muitas vezes a dedicação que nós precisamos, o pensamento que nós voltamos no bem, no amor ao próximo, quando fazemos o trabalho, são verdadeiros escudos contra a obsessão, contra o pessimismo, contra a depressão. Outro ditado popular é: o trabalho dignifica o homem, alegra, engrandece, protege.
E algo que Emmanuel também ressalta bastante nessa mensagem é sobre a forma que Jesus trabalhou por nós. Jesus é um Cristo planetário, ou seja, responsável por todos os espíritos aqui na Terra. Não só pelos espíritos, mas também pelo próprio planeta Terra. Foi responsável tanto no processo de evolução moral e intelectual dos espíritos aqui, quanto também na própria vida e a estrutura física do planeta. E se a gente para pensar nisso, a gente percebe que Jesus tem trabalhado não durante séculos, mas milênios, e mais milênios e milênios, ou sabe, só Deus sabe quantos anos Jesus tem trabalhado na crosta terrestre. Desde o planejamento das criaturas, dos animais, dos vegetais, dos fungos e todas as outras formas de vida, mas também fez todo o planejamento do roteiro que nós iremos seguir para voltarmos ao Pai. É claro que nada é determinismo, por causa que existe questão do livre-arbítrio. Uma coisa é certa: nós vamos ser eternamente felizes. Nós vamos nos tornar espíritos puros. E não vai faltar espíritos do bem para nos ajudar a chegar lá. Todo sofrimento, todos nós sofremos com alguma coisa. Eu acho que todos nós viemos aqui hoje para buscar auxílio nos nossos sofrimentos do dia a dia. E Jesus não vai cansar até que cada um de nós seja plenamente feliz. Até cada um de nós vencermos aquele obstáculo que existe em nossa alma. E nenhum trabalhador do bem, e nenhum espírito orientador aqui vai trabalhar incansavelmente para chegarmos até lá. A questão é que o nosso livre-arbítrio vai atrasar ou adiantar a nossa chegada. Então, naquela hora que chega o pessimismo, chega o desânimo, chega aquela coisa chata do dia a dia, que nós não estamos com aquela paciência para lidar com aquelas coisas, lembramos que muitas vezes aquele será o trampolim para nós fazermos aquele salto espiritual. Um grande amigo meu falou assim: aquela coisa mais chata que eu tenho que fazer no trabalho, aquilo ali eu faço com o coração, faço com todo o coração mesmo, por causa que aquilo ali quer me ensinar alguma coisa. E também, se eu faço com o coração, às vezes eu acabo mais rápido também. Bom, as referências do nosso estudo de hoje são os livros Caminho, Verdade e Vida, capítulo 4, e o livro Coragem, capítulo 19, ambos livros psicografados por Chico Xavier e ambas mensagens pelo Espírito Emmanuel. Caso alguém... Freitas, que está com o carro parado aqui na frente, esqueci de pegar a porta. Só chamar Freitas. Tem alguém aqui chamado Freitas, parece que o carro está estacionado numa porta de garagem e está bloqueando a saída dos carros. Bom, é isso. Caso alguém queira assistir às outras palestras, aqui está o QR Code para o nosso canal do YouTube. Então sintam-se à vontade, por causa que essa vai ser a última vez que vocês vão tirar o telefone do bolso. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima reunião. Deus abençoe.